doutora Sara Bessi. Hoje nós vamos fazer mais um Forecast, o podcast do For Surgery. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um amigo, parceiro de muitas cirurgias, né? Dr. Gilberto Roa. E se apresente, Giba, seja muito bem-vindo. Se apresente um pouquinho e conta pra gente como é que você caiu no mundo da odontologia. Olá a todos, meu nome é Gilberto, como a doutora Sara falou. Eu sou médico anestesiologista e trabalho na odontologia já faz muitos anos, praticamente desde 2002. E na verdade a odontologia me encontrou, né? Porque na época, em 2002, quando eu comecei, foi um colega odonto. Eu, na época, era coordenador do serviço de anestesiologia no Hospital do Estado, em Bauru, onde eu moro. E o colega chegou pedindo uma sala para fazer um procedimento de dentística em pacientes especiais, né? E era paciente Down, paciente autista, que precisava desse tipo de assistência. Aí eu falei para ele que não era necessário utilizar uma sala de cirurgia para fazer esse tipo de procedimentos que poderia ser feito em ambiente ambulatorial, né? Aí ele me falou que não conhecia ninguém que fizesse isso e eu falei, não, eu posso fazer para você. Aí foi que começamos. Isso foi em 2002 com um paciente Down, para fazer massexos, para fazer limpeza e tal. Aí começou. A gente já teve alguns pacientes aqui na clínica, né, de vários que a Sim. gente fez junto nesse sentido, né? Desde pacientes com distúrbios neurofisiológicos, né, com alterações genéticas do tipo T21, né, e também com pacientes não só com esse tipo de distúrbios neurofisiológicos, sino também com alterações metabólicas ou doenças crônicas que possam potencialmente ser descompensadas durante o transoperatório do procedimento odontológico. Sim, quando a gente pensa em pacientes especiais, muitos deles não encontram um lugar onde eles possam ser atendidos, Sim. né? Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eles não conseguem colaborar, né? Então, Sim. muitas vezes, na maioria das vezes, né, é importante a sedação para que a gente consiga fazer o procedimento. A gente recebe muito aqui na clínica os pacientes especiais também, e pacientes de 30, 40 anos que chegam sempre com a mesma história, são 30 anos e eu nunca encontrei alguém que pudesse tratá-los. E não precisa levar para o hospital, né? A gente Sim. consegue fazer aqui. Uma alternativa que, vamos dizer assim, é relativamente nova, né, no âmbito de consultório odontológico, até porque a regulamentação ela não estava muito bem esclarecida, a área de atuação do médico anestesiologista fora do ambiente hospitalar. Sim. Hoje isso está completamente regulamentado, né, desde o ponto de vista Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, onde autoriza e sabe quais são todas as regras que têm que ser seguidas para esse tipo de procedimento ser realizados em consultório com completa segurança. Sim. E a gente em medicina não chama muito de pacientes especiais, se não chamamos eles mais como pacientes valorizados. São pacientes muito valorizados pela família, eles sempre vão à procura de um bom atendimento, ou de um atendimento de qualidade, aonde ele possa vir a ter a parte mais menos traumática, pode dizer assim, desse tipo de pacientes, né? Que eles são muito mais cuidados do que uma criança ou de uma pessoa normal. Sim. Né? E quando eles chegam a procurar o atendimento, que não é médico e que o médico sabe como tratar esse tipo de casos, né? Chega, por exemplo, no consultório odontológico, no consultório de fisioterapeutas, e eles não sabem como lidar com esse tipo de pacientes. E eles necessitam desses cuidados, como todos nós, cuidar dos nossos dentes, e acaba que eles perdem muito tempo procurando pessoas que conheçam a técnica da sedação
principalmente com um médico anestesista, né, que demande esses cuidados específicos, e também que possa oferecer uma clínica que possa oferecer esse serviço como benefício aos seus pacientes, né? E também é um plus a mais que você está oferecendo ao seu leque de pacientes que você está atendendo e ampliar muito mais os horizontes, principalmente com segurança e a certeza de que os pacientes vão ter uma relação, né, de pessoa a pessoa muito mais próxima e humanizada, né? E um diferencial para a clínica. Sim, com certeza. Para o profissional dentista é um diferencial muito grande oferecer o serviço de um colega médico dentro do seu ambiente de trabalho. A gente tem muito, na verdade você está sempre aqui com a gente oferecendo esse diferencial para nossas clínicas também, Giba, mas não só no sentido, tem muitos tipos de pacientes que precisam desse complemento no tratamento, né? A gente tem muitos pacientes com medo, né? Então o medo de dentista impede que o paciente faça o tratamento. Eu ouço essas histórias, assim, claro que cada paciente com a sua história, que ela é única, né? Mas eu ouço todos os dias durante as avaliações que as pessoas adiaram 20, 30, 40 anos, chegaram a um estado onde a saúde bucal está muito comprometida por conta do medo, né? Então o medo do dentista, e a hora que a gente explica para ele e mostra a possibilidade para esse paciente de que ele pode fazer o tratamento com a sedação consciente, nossa, os olhos deles enchem de lágrimas, né? Porque eles falam, sério que eu vou conseguir fazer o meu tratamento agora? É o meu sonho. Então é uma possibilidade também em relação ao medo, que é muito comum na área da odontologia. É muito comum. Esse é considerado o segundo maior medo, né, das pessoas por um trauma, né, na verdade, porque a maioria das vezes os pacientes são, quando crianças, obrigados, e muitas vezes muitos colegas na época de 20, 30 anos atrás, talvez, eu diria, que não tinham esses cuidados de humanização para tratar os pacientes, né? Então eles iam praticamente obrigados a uma consulta odontológica, a maioria das vezes já em estado avançado, onde o tratamento específico era mais saexo, e muitas vezes os colegas não necessariamente ofereciam um serviço adequado, né? E não sempre era nas mãos de um profissional que o pai levava a criança para poder fazer o tratamento odontológico, senão era o tiozinho que sabia arrancar dente, aquelas coisas, né? Então tudo isso é uma história muito parecida com a história da anestesia, né? As pessoas, até um tempo atrás, a anestesia também era o pior medo de todo paciente que vai operar, né? E sucede a mesma coisa com a odontologia, né? O medo chega primeiro, né? Mesmo que seja um medo não conhecido, né? Senão que também é um medo mais ao desconhecido ou a um trauma prévio, né? Que é o que leva esses pacientes a ter essa característica, né, que é considerada como uma epidemia a nível mundial em saúde pública, né? É o segundo maior medo e a segunda maior barreira que encontram todos os colegas dentistas ao longo da sua profissão, né? Todos, com certeza. Você dentista está me ouvindo, com certeza você tem algum paciente, ou muitos deles, com muito medo. Com muito medo, sim. E a gente fala muito hoje em toda a área da saúde, né, Giba, em relação ao tratamento multidisciplinar. Com certeza. Porque a gente precisa ter essas relações, né, e isso é muito importante. Na área da odontologia, principalmente, a gente está conversando aqui, dentista, médico, o quanto é importante também essa comunicação, porque muita coisa na odontologia pode precisar de uma assistência médica, muitas coisas o dentista precisa saber para estar preparado, né? Principalmente em alguns casos de emergência que pode acontecer, né? Me fala, na sua visão como médico, o que você vê assim, desse tratamento, dessa equipe multidisciplinar, o que o dentista tem que estar ciente ali dentro da parte médica para poder atender os pacientes
e fazer parte da sedação via oral, quando a gente não tem um médico anestesista do nosso lado, Sim. né? E a partir de que momento também que a gente precisa que realmente um médico esteja dando esse suporte. Dentro do consultório. Principalmente por conta das comorbidades, né? Sim, os pacientes exatamente. têm cada vez mais idade, cada vez mais doenças envolvidas juntas, Isso. né? Hoje a expectativa de vida das pessoas está acima de 75 anos. Então, a população cada vez mais, ela não tolera um não como resposta à procura pelo tratamento, né? E essas equipes multidisciplinares incluem a que o colega dentista ele seja resguardado até desde o ponto de vista penal, né? Tendo um parecer de liberação de um colega, já seja ele cardiologista, seja ele endócrino, seja ele hematologista, como já tive casos em consultórios que o paciente estava com uma plaquetopenia importante e precisava fazer uma cirurgia praticamente de urgência. Era uma drenagem de um abscesso, só que o paciente morria de medo também, e quando começou o procedimento, o paciente começou a sangrar demais, e aí eu, como médico anestesiologista, consegui resolver o problema durante o procedimento. Não precisou chegar a umas consequências maiores. Tivemos até que mudar de consultório porque o sugador entupiu de tanto coágulo que o paciente acabava tendo pelo procedimento, né? Mas, sim, uma das coisas mais importantes na odontologia atual é compartilhar responsabilidade. O colega odonto, ele tem que aprender a compartilhar responsabilidades, não só desde o ponto de vista ético, sino desde o ponto de vista profissional e jurídico, né? Isso aí faz com que não só tenha um parecer escrito autorizando o procedimento do colega médico, né, que o colega dentista pede, senão também levar ao consultório um colega médico que vai cuidar do paciente enquanto ele realiza o seu procedimento com mais segurança. E né? não só com mais, certeza é isso. além da segurança, né, eu falo muito do dentista também poder focar na técnica. Né? Sim, isso é o que a gente chamaria de cada um no seu quadrado. Sim, compartilhando as responsabilidades para que cada um seja focado para obter melhores resultados, né? Sim. A gente entra aí também em uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, quando eu começo a falar dessa parte sobre sedação, sobre você também. O pessoal pergunta muito que tipo de exames a gente pede para o paciente numa consulta pré-cirúrgica, antes, por exemplo, de fazer uma protocolo, né? Que é uma cirurgia já um pouquinho maior, feita dentro da clínica, mas tá, que exame que eu peço antes da gente começar, antes da gente fazer a cirurgia, né? Então o paciente ainda não foi para a cirurgia, antes, o que a gente chama de preparação. Sim, né? o preparo pré-operatório. Isso, o preparo pré-operatório. Que exames a gente pede e também o porquê que a gente pede cada exame e o que a gente encontra nesses exames com segurança para a gente dar andamento com o atendimento sem o anestesiologista, ou quando que a gente precisa chamar, quando que a gente precisa encaminhar para o médico, né, dentro da nossa área, porque, assim, abre uma caixinha de perguntas, sempre tem essa pergunta, e aí, quais os exames que a gente pede? Sim, então, isso aí está mais o que a gente caracteriza em medicina como gestão de qualidade, tá? Você não pode começar a sair pedindo, como já vi alguns colegas que pedem hormônios tiroidianos, enzimas hepáticas. E se estiver alterado, o que você vai fazer? Vai saber encaminhar esse paciente, vai saber para o que fazer, né? Basicamente, o que interessa para o colega dentista, né? A solicitação dos exames, ela está inteiramente relacionada com as doenças do paciente, além da idade do paciente e do tipo de procedimento que vai ser realizado. Você, como colega dentista, tem basicamente 3 exames que você pode solicitar, que são os mais
importantes e necessários para um bom resultado do teu tratamento. Na ordem de importância seria o coagulograma, né? Porque você vai fazer desde uma simples exo-deciso, pode ser, ou um protocolo, que é uma incisão um pouco maior, com um sangramento um pouco maior. Você precisa saber como está a coagulação desse paciente. O segundo exame que vai ser solicitado para você ter maior segurança seria a creatinina. A creatinina, ela te dá um valor que pode estar alterado de acordo com a função do rim do paciente. Para que eu quero saber a função do rim do paciente? Porque a maioria das medicações utilizadas na odontologia, elas são de eliminação renal. E o colega dentista, ele gosta muito de prescrever anti-inflamatórios não esteroideios ou dexametasona ou até mesmo a nimesulida, por exemplo. Eles são medicações que elas alteram a função renal. E se a função renal do paciente estiver alterada, na hora que esse paciente for consultar o médico porque está tendo algum problema renal, a primeira coisa que o médico vai perguntar é que quem prescreveu essa medicação para você, né? E se o colega dentista não souber o que pode acarretar esse tipo de alterações, vai te levar a um processo pelo desconhecimento. Como também já tenho observado com muita frequência que os colegas dentistas, muitos deles gostam da nimesulida. E muitos deles eu já tenho perguntado que se já ele conhece da interação que tem a nimesulida com os antihipertensivos. Por exemplo, a losartana com nimesulida pode provocar convulsão. Isso é claro para nós médicos. Para mim hoje é claro porque você já me falou isso, mas Sim. Conta para o pessoal que é realmente muito importante. Isso é muito importante. E se o colega dentista não souber que a creatinina desse paciente está alterada, então ele vai prescrever uma medicação a qual ele não tem noção do que pode acontecer, tá? A terceira resultado do exame que ele poderia solicitar seria a glicemia, né? E que aí você vai ter uma base, se o paciente for diabético. Muitos casos tivemos aqui na clínica de pacientes que não são diabéticos ou que não sabiam que eram diabéticos e que têm a glicemia alterada. Acaba descobrindo aqui, né? Acabam descobrindo por um exame, vamos dizer assim, que não foi previsto. Nosso né? exame pré-cirúrgico, né? De preparação. Exatamente, de preparação. Por que glicemia? Porque a glicemia ela vai alterar o resultado da tua cirurgia, né? Mesmo, volto a repetir, desde uma simples exo de um qualquer dente, molar, né? Até uma cirurgia maior, de protocolo, pode ser, ou que você precise fazer um levantamento de seio, alguma cirurgia de enxerto ósseo, ou de um cisto ósseo que o paciente tiver, né? Todas essas cirurgias, elas podem ser afetadas pelo fator de necrose tumorar, que age exatamente quando a glicemia está alta, né? Que em um caso de, por exemplo, tem me perguntado com muita frequência, doutor, até quando eu posso operar um paciente com um nível de glicemia alterado, né? Se o paciente não for diabético, o máximo tolerável 180. Isso. Se o paciente for diabético, até 250, né? Além de 250, já o fator de necrose tumoral, não porque seja tumor, senão porque esse fator, ele atua no momento da inflamação, né? Tumoral é pela tumescência do local em que você vai trabalhar. Então, quando você gera um estímulo doloroso no paciente, na odontologia, todas essas dores infligidas pelo colega, elas são de origem inflamatória, né? Essa inflamação vai fazer com que se libere o fator de necrose tumoral, isso vai fazer com que chegue menos sangue no tecido, vai favorecer a inflamação durante um período maior de tempo,
E isso vai fazer com que a recuperação do paciente seja mais atrasada, né? Fora que todas essas bactérias, elas gostam muito do açúcar. E entre maior a concentração de açúcar, maior a chance de infecção, né? Se for pensar nos pacientes em tratamento já também da diabetes, a gente fala também da glicada, né? Como que se chama? É o exame... Hemoglobina glicada. Isso. A hemoglobina glicada já é um outro duro, exame. Né? É um exame que ele é solicitado como detetor de mentiras do paciente diabético. Nós, como médicos, temos essa regra, vamos dizer assim, porque muitas vezes o paciente diabético ele tenta mentir para ele mesmo, né? Sim. Aí ele se programa para não comer nada de açúcares ou de carboidratos logo antes de realizar o exame, para o exame estar mais próximo do normal e o médico dizer para ele parabéns, você está muito bem, né? Sim. Só que aí a gente tem a hemoglobina glicada e em todo paciente diabético esse seria um quarto exame para ser solicitado. Todo paciente diabético ele tem que ter uma hemoglobina glicada, que a hemoglobina glicada ela vai te dar como resultado específico como se comportou o nível de açúcar nas últimas 7 semanas desse paciente. Aí você vai ver se ele está mentindo para você ou não. Se ele fez um regime só ali na véspera, né? Para facilitar o resultado e aprovar a sua cirurgia rapidamente, né? Sim. O que não seria o indicado, né? Mas já tendo esse histórico, você sabe se ele é um diabético grave, que faz o tratamento direitinho e tal, e que a tua cirurgia vai ter um sucesso garantido, né? Ô Giba, em relação aos níveis da pressão, estou te perguntando hipertenso, porque o que acontece muito aqui, e falando de novo com você, dentista, se você tem uma clínica, se você faz cirurgia, com certeza você já passou por algo parecido com essa história que eu vou contar. A gente marca a cirurgia, a gente mede a pressão nas consultas pré-cirúrgicas, de preparação e tal, pressão tudo em ordem, tudo certinho. Mas falou que é o dia da cirurgia, o paciente chega aqui com a pressão lá no alto, né? Certo. E mesmo tomando remédio, mesmo tudo certinho. Então, a gente tem um parâmetro ali para seguir em até que ponto a gente pode iniciar a cirurgia, porque a hora que começar a cirurgia, mesmo que o paciente às vezes tomou um sedativo ali bioral, essa pressão já tende a subir ainda mais um pouquinho, só por estar na cadeira odontológica, né? Por conta do medo, da expectativa, da ansiedade e tal. Mas qual que é o limite para a gente iniciar uma cirurgia? A Sociedade Americana do Coração, ela tinha uma classificação que foi modificada agora em 2018. O máximo tolerável para um paciente que não era hipertenso era 14/9, ou seja, 140/90 milímetros de mercúrio, né? Hoje se sabe que pode ser tolerado até 160/90, tá? 160/90 milímetros de mercúrio é o máximo tolerável para um paciente que não é hipertenso, ou que não tem histórico de hipertensão. Doutor, e se o paciente chegar no meu consultório com 161/93, é hipertenso. E não está sendo tratado. E ele, se está assim antes da cirurgia sem dor, logo depois da cirurgia com dor, com certeza essa pressão ela vai ficar mais alterada e você vai ganhar um hematoma, no melhor dos casos, né? Ou um sangramento que vai ser difícil de você controlar, logo depois do pós-operatório. Agora, se o paciente for hipertenso e está sendo medicado, porém, ele, na hora da cirurgia, ele vai ter, mesmo sendo medicado, você orienta ele a tomar o seu remédio da pressão no período da manhã. Esse é um outro adendo aí, um parênteses que eu queria colocar para vocês. Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente maior de 60 anos, eles sempre têm que ser operados antes ou no primeiro período do dia. Sempre tem que ser no período da manhã ou antes do meio-dia, tá? Depois do meio-dia é mais difícil de controlar qualquer tipo de doenças dessas metabólicas, né? Tanto a hipertensão quanto o diabetes, né?
Esses pacientes, eles liberam muitas catecolaminas, né? E pressão arterial, todos sabemos que é igual a frequência cardíaca vezes a resistência vascular periférica. Os dois fatores, eles estão diretamente relacionados com a liberação das catecolaminas, né? E isso vai fazer com que o paciente fique hipertenso mesmo, tá? Porque a maioria dos pacientes hoje são tratados ou com BRAS, né? Que são bloqueadores do sistema renina-angiotensina, né? Ou com os ECA, né? Que são as medicações que atuam na enzima conversora de angiotensina, que os dois agem na resistência vascular periférica, né? Quando o paciente tem alterações da frequência, eles são medicados com beta-bloqueadores. Quando ele está medicado com beta-bloqueador, a chance dele ficar hipertenso antes da cirurgia é menor. Mas como a grande maioria dos pacientes são medicados com esses medicamentos, tanto os BRAS quanto os ECAs, né? Então, invariavelmente, a frequência vai estar alterada, a pressão vai estar alterada, né? É uma equação simples. Então, aí é onde entra, doutor, o que eu posso fazer? O inicial seria dobrar a dose da medicação que ele já usa, né? Se ele chegou no teu consultório hipertenso, quando o paciente é hipertenso, o máximo tolerável é 180%. Esse é o máximo tolerável. Abaixo disso, você pode operar tranquilamente. Ultrapassou esse limite de 180, já começa a ter o tratamento adequado. Se é um caso de urgência, você vai medicar ele pela segunda vez. Se em meia hora, 40 minutos o paciente não melhorou, encaminha ele para um hospital, para um pronto-socorro, para ele ser tratado primeiro disso e depois da urgência odontológica. Porque aí, quando o paciente é hipertenso e ele está medicado, qual é o risco que ele tem? Ele tem basicamente dois riscos, né? Ele chegar no que a gente em anestesia chama de frequência cardíaca final. O que é frequência cardíaca final? É 185 batimentos por minuto, menos a idade, tá? Então, se o paciente tem, por exemplo, 70 anos, a frequência cardíaca final desse paciente seria 115. Se você monitorar esse paciente e ele tiver uma frequência de 118, isso significa que o coração está batendo mais vezes do que o tolerado. Isso pode provocar uma isquemia miocárdica pela contração tão seguida e rápida do coração, que de acordo com a idade, isso vai ser mais prejudicial, e aí você vai se dar conta que o paciente está infartando na sua cadeira. Simples assim. Então, todos esses são cuidados que o colega tem que ter, né? E quando isso sair da sua mão, aí ou você me chama um colega anestesista para controlar esse paciente, sim, ou encaminha ele diretamente para um pronto-socorro, né? Sim. Quando você não está conseguindo controlar a pressão arterial. A maioria das vezes a pressão arterial do paciente hipertenso, ela não fica controlada pelo estresse. E o estresse leva ao que a gente chama de ativação da síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, ela se compõe de basicamente 5 fatores: ansiedade, medo, pânico, crise de pânico, né? Isso tudo compõe o que a gente chama de a síndrome do pânico, né? Antes da ansiedade vem a angústia ou depressão, seriam os 5 fatores, né? E todos eles estão associados à liberação de catecolaminas, a ativação do sistema nervoso simpático, parasimpático, enfim, com alterações pressóricas, alterações do ritmo respiratório, alterações do comportamento, com sudorese, enfim, todos esses outros fatores associados. Sim. E essa é uma preocupação, né, Giba, que o dentista precisa ter, né? Sim. Mas essa emergência na nossa cadeira, ela não faz parte da nossa área de atuação. Sim. Né? Então, a partir desses exames e dessas consultas pré-cirúrgicas, né, é identificar de fato, né, esses problemas, esses fatores para que a gente possa trazer um médico, fazer a sedação endovenosa, sim, né, para justamente o dentista poder minimizar todos esses riscos e dar a melhor condição para o colega trabalhar com mais segurança e estar
bem mais protegido de qualquer dor de cabeça que possa vir a aparecer. A questão do aumento da pressão, o sangramento aumenta na cirurgia e aí a técnica acaba que vai complicando também o andamento do tratamento. Aí o colega dentista começa a ficar estressado e aí não vai ficar legal. E às vezes você está até monitorando, mas você vê a pressão do paciente subindo, descendo, frequência subindo, descendo. E é algo que a gente não tem como agir ali, não né? Tem conhecimento de como vai. E nem deve, né? Porque cada um, você falou, cada um no seu quadrado. Com certeza. Cada um no seu quadrado, mas é entender, né, quando ter essa sedação. E é uma tranquilidade para o paciente, né, para toda a equipe de dentistas que está trabalhando junto, para a família do paciente, né, o dentista que está operando e para a sequência de todo o tratamento, porque quando a cirurgia, que aos olhos do paciente é o pior momento, né, ele quer todo tranquilo, depois ele segue com o tratamento com uma conexão e uma relação de confiança muito maior com a equipe, com a clínica também. A gente percebe isso muito por aqui. Sim, é que na verdade o início do tratamento começa desde o momento em que o paciente entra na tua clínica. Né? Se você não souber as palavras certas e ter a ajuda que o paciente está precisando, né, você facilmente pode perder esse paciente. Só com o palavreado que você usa e as condições que você oferece para o tratamento dele. Se ele não está ele não se sente confiante, né, na tua habilidade, tanto como cirurgião, quanto como na humanização do tratamento todo dele, né, aí é onde entra a equipe multidisciplinar, todo o conhecimento que você possa vir a ter a respeito de comportamento para tratar a psique dele, né, o problema psicológico que ele pode levar para você, desde o tratamento médico, desde os médicos que vêm tratando ele também, né, os outros colegas, essas comorbidades que ele leva para o teu consultório. E à medida que você vai avançando em tempo de profissão, os teus pacientes que começaram com 40 anos, daqui a 10 anos esse paciente está com 50 e também com doenças associadas, né? Então, todos essas comorbidades e esses problemas começam na hora que ele atravessa a porta e ele entra no teu consultório. Se ele não for bem tratado, ele vai procurar o que chama de segunda opinião. Sim. E aí é onde entra a tua habilidade para você fazer uma gestão de qualidade com esse paciente, oferecer o as que você vai ter na manga, de oferecer um serviço com um médico, ou que você tem como resolver o problema dele da melhor maneira possível, né? E saber reconhecer quais são as tuas limitações na sedação que você tenha a iniciativa de fazer, né? Ou de compartilhar a responsabilidade com um colega médico para poder dar um melhor andamento ao resultado do tratamento que você está propondo para o paciente, que ele já chega com um sonho prestes a ser realizado, que pode virar um pesadelo facilmente. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Ainda mais aqui no For Surgery, no canal, no meu Instagram também. A minha especialidade é implantodontia, né? Então a gente fala muito sobre a técnica Long For, com zigo, sem zigo, são cirurgias maiores e são cirurgias de pacientes que já estão em uma idade onde é praticamente impossível não ter uma comorbidade envolvida. E a menor de todas, eu diria que seria o medo desses pacientes. Né? Agora, também, na hora que o colega dentista, o odonto, o cirurgião dentista, toma a determinação de sedar um paciente desse, ele tem que saber reconhecer quais são os fatores de risco de uma sedação em um paciente, por exemplo, obeso, né? Homem, maior de 50 anos, hipertenso, com um perímetro cervical maior do que 40 centímetros, né? Ou com o que a gente chama na anestesia de SARROS, né? Que seria a síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Se o colega não sabe reconhecer isso, só dar um simples comprimido de dormonide pode virar um pesadelo muito grande para o colega. Sim. Então, assim, ele tem que saber reconhecer quais são os fatores de risco ao tomar a iniciativa de sedar um paciente sozinho no consultório. Sim. Né?
Giba, eu sempre aprendo muito com você. Qualquer 5 minutos que a gente passa conversando no corredor Que bom. é sempre um aprendizado muito grande. É um enorme prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, eu tenho no meu Instagram, eu abro caixinhas de pergunta ali direto, tanto que parte das perguntas e tudo que a gente respondeu aqui são dúvidas do pessoal do Instagram. Então tem sempre caixinha por lá, podem deixar perguntas aqui embaixo também. Vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram também, @doutora Sara Bess, vou deixar aqui embaixo linkado também para vocês. E podem mandar perguntas. O Giba tá aqui, se não todo dia, um dia sim, um dia não, toda semana pelo menos tem algum caso que a gente tá junto. Pelo menos uma vez por semana. Então a gente vai estar sempre respondendo, eu tô sempre respondendo vocês. Essas são as principais dúvidas, mas com certeza a partir dessas vão vir outras, né? E a gente vai respondendo sempre, podem deixar comentários, deixem comentários só se vocês também gostaram, não gostaram, quem vocês querem também que eu traga aqui no Forecast como convidado. É sempre um aprendizado muito grande para mim, para todos que estão assistindo, né? É sempre um prazer. E volte mais vezes, né? Com certeza. Sempre muito gostoso conversar com você, Giba. Um conhecimento assim, fantástico de qualquer coisa que a gente pergunta, você tem sempre algo muito especial para passar pra gente. Então é sempre um enorme prazer te ter aqui nos corredores da clínica, no nosso dia a dia, como nas nossas gravações, né? E sigam a gente nas redes sociais, vou colocar o meu o arroba do Dr. Gilberto aqui também. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos cirurgiões dentistas de vocês, curtam, compartilhem, comentem, vai no Instagram, aqui no YouTube, estamos em todos os cantos por aí, para de fato a gente caminhar aí para uma odontologia de alta qualidade. De alta qualidade, isso aí. Com certeza, é tudo que merecem os nossos pacientes. É isso aí, obrigada. E a realização de um sonho que o paciente, às vezes eu acabo falando isso, né? Que o paciente dorme para acordar com um sonho realizado. É isso aí, é isso aí. Obrigada, um abraço a todos, um abraço, Giba. Um abraço, e é isso aí.